noite a todos, sejam todos bem-vindos. Nós vamos dar prosseguimento à nossa live, onde nós estamos falando de angústia e de ansiedade. Semana passada eu trouxe aquela experiência sobre quando uma pessoa tem um temperamento mais forte, um temperamento mais colérico, que gosta de impor, de chegar firme na outra pessoa, chegar às vezes gritando, impondo, se colocando mesmo na outra pessoa, espremendo a outra pessoa, colocando a outra pessoa contra a parede, impedindo a outra pessoa de tomar uma decisão ou paralisando a outra pessoa de tomar uma decisão. Porque quando uma pessoa nos chega de maneira muito forte, muito intensa, muito incisiva, pode acontecer sim de nós nos paralisarmos, dá um branco na nossa mente, a nossa mente fica impossibilitada de responder, de ter uma resposta adequada. Alguns dias depois, a gente pensa assim, nossa, por que é que eu não falei isto ou aquilo? Por que eu não trouxe aquela resposta assim? Por que eu não falei aquilo para a pessoa? Puxa vida, agora, por que a pessoa não chega agora? Por que só agora? E aí a gente fala assim, poxa vida, mas eu sou uma anta mesmo. Eu tenho uma pessoa que fala isso, eu sou uma anta mesmo. Poxa vida, a pessoa vem falar comigo e eu não tenho uma resposta, eu paraliso a minha mente, eu não consigo falar. Ou o contrário também é verdadeiro. Você entra numa cólera, entra numa ira, entra numa raiva e dá as respostas da tua raiva, dá a resposta da tua ira e dá respostas totalmente inadequadas também. Isto não é legal também. Tá? Vamos lá, gente. Vamos parar para pensar. Então, o que acontece? A nossa ansiedade, a nossa angústia, esse estado, essa comunicação, muitas vezes truncada, ocasionada por essa forma de defesa, por esse mecanismo de defesa, por essa perda, por essa experiência inesperada, pode levar aí a uma agressão ou uma paralisação. Então, tanto numa coisa como na outra, nós podemos ter respostas não apropriadas à outra pessoa. Vamos fazer as coisas certas. Então, vamos ver algumas teorias para nós entendermos isso. Primeiro, eu vou trazer um pouquinho de teoria. Freud diz sempre para a gente que a ansiedade ele vai ser um resultado de um conflito entre o id e o ego. Por que ele é um resultado de um conflito entre o id e o ego? O nosso id, o nosso sistema instintivo, ele é atemporal, ele é amoral e ele quer as coisas, ele deseja as coisas e ele quer rápido, ele tem pressa de tudo, ele quer para onde? Para agora, eu quero agora, eu não quero amanhã. E também não quero o ano que vem, eu quero agora, exatamente agora. Quem é que faz isso? Quando a gente vê isso acontecendo, a gente vê isso muito em criança. Vocês já prestaram atenção, criança pequena, quem tem criança pequena, seja filhos ou netos, eles fazendo birras, eu quero agora, porque eu quero agora, e eles batem o pé e rola no chão e faz aquela birra. Por quê? Porque eles não conseguem lidar com a frustração, não conseguem lidar com o quê? Com a perda, com a separação.
não consegue lidar com o quê? Com a angústia de esperar. Concorda comigo que comer a sobremesa depois do almoço é uma espera? Não, eu quero a sobremesa primeiro. Não. Se você não comer todo o almoço, não vai ter sobremesa. Não, eu quero a sobremesa primeiro. E aí vai fazer aquela birra. Ou então, quando você diz para a criança assim: não, eu não tenho dinheiro para levar. Ele não tem a mínima ideia do que é que você está falando. Você está falando por uma criança de 4 anos, de 2 anos, de 1 ano, que você não tem dinheiro. Ô criatura de Deus, ele não tem a mínima ideia do que é dinheiro. E ele não tem a mínima ideia do porquê é que você não tem. Ele vai fazer birra e vai continuar fazendo birra de que ele quer aquilo. Ele não sabe o que é dinheiro e menos ainda de por que você não tem. Ele quer. Você foi ao supermercado e levou uma criança pequena. Eu não sei quem é que tem menos juízo. O que levou no supermercado ou o que Não, para pensar. Eu não tenho dinheiro agora. Então, o que é? O id é essa parte instintiva nossa, essa parte profunda. Ele quer e quer agora. E ele é instintivo, e ele é amoral, e ele é atemporal. Ele não quer saber se é proibido, ele não quer saber se é pecado. Ele não quer saber se é seu pai, se é seu irmão, se é seu tio, se é seu avô. Ele não quer saber se o biscoito lá na prateleira você tem que pagar. Ele vai pegar, vai abrir, vai comer. Ele não quer saber se você tem ou não tem dinheiro. A criança é assim. O seu instinto, ele é essa criança que você tem que dominar, que você tem que compreender. E o ego? O ego é aquele ser racional que está fora do inconsciente que diz para você: não, você não pode agora. Você pode depois, agora não. Agora, tira aí, não é mais a criança fazendo birra no supermercado, é você. É o seu instinto dizendo assim: eu não quero ir trabalhar, eu não estou com vontade de trabalhar, eu estou com vontade de ficar na cama. E o seu ego diz para você assim: fica em casa que você vai ser demitido. Eu quero ver como é que você vai pagar as contas. Você dá um pulo da cama e vai trabalhar. Então, é o seu instinto dizendo para você assim, ó: a sua conta de luz vai vencer, a sua conta de água vai vencer, a sua internet vai vencer, o seu supermercado, a sua despensa vai acabar tudo, a sua geladeira vai ficar vazia. E aí você diz assim: eu vou trabalhar hoje. E a hora que eu chegar lá, e a hora que o meu chefe olhar para mim, é o seu id dizendo para você. Isso é ansiedade. Você está gerando um campo de ansiedade dentro de você. E a hora que o meu chefe olhar para mim e falar assim: cadê aquela planilha que deveria estar na minha mesa ontem? Por que não estava na mesa ontem? E eu vou dizer para eles: não fiz porque eu não quis. Se você quiser, você que faz. Se vira, você não é quadrado, você não nasceu sem perna, sem braço e sem cérebro. Vou falar tudo isso para ele, vou na minha mesa, vou limpar tudo, vou pôr na minha bolsa e vou para casa. E o seu ego vai dizer assim: e a hora que chegar a conta da CPFL, quem que vai pagar? Quem que vai pagar? E aquela conta lá da Magazine Luiza que você foi lá e comprou o iPhone 10 que você não precisava, em 150 prestação. Quem é que vai pagar, criatura de Deus?
E aí você chega lá e olha para o seu chefe, você fala, bom dia, chefe. Você dormiu bem? Teve uma noite maravilhosa de sono? A planilha daqui 5 minutos está na sua mesa. E você vai para sua mesa e fala assim, nossa, como que eu sou hipócrita! Isso deve ser pecado! E aí a gente lembra do Ari Toledo dizendo assim, pecado é o nome pro SPC. Pecado é o nome pro SPC. É isso, gente. A ansiedade e a angústia é um conflito entre o id, que está mandando você mandar todo mundo encatar coquinho no asfalto, e o ego, que é a nossa parte racional, a nossa parte consciente das coisas que a gente tem que fazer. E ainda tem um outro personagem aqui, que é o superego, que é o sensor. Vamos pôr isso em desenho animado, Hanna-Barbera? O id é o capetinha, aquele de chifrinho, de rabinho, que diz assim, vai lá, manda ele pro inferno, manda que eu coloco ele na chapa quente. Pode mandar que eu coloco ele na chapa quente, faço churrasquinho para servir com pãozinho. Amanhecido do ano passado, mofado. E o superego é o anjinho que fala assim, ser maldoso não entra no céu. Aqui no céu tem que ser muito bonzinho. Não entra gente maldosa aqui. Você tem que ser correto. E para você ser correto, o seu ego, que é você mesmo, tem que levantar, tem que trabalhar, tem que pagar as contas, tem que sorrir para o seu chefe, tem que trabalhar, tem que estudar para um dia ser chefe também. E se você não gosta do que seu chefe faça, se esforça para ser melhor do que ele. Entendeu? Isso é a nossa psique. Então não tem jeito da gente falar, ai, eu vou fazer aspravá, eu vou fazer yoga e vou, sabe? Vou ser uma pessoa linda, maravilhosa, não vou ter ansiedade, não vou ter angústia. Não tem jeito. Como que é o equilíbrio? O equilíbrio é se entender. Isso eu posso fazer e isso eu não posso fazer. E o ego tem que ser forte. Para ele não ser forte, a gente não pode deixar um colérico, uma pessoa invadir a gente, uma pessoa se impor. Nós temos que nos conhecer. E para nós nos conhecermos, nós temos que entender que o nosso id, ele vai dizer eu quero. O superego vai dizer você não pode. E o ego vai dizer você pode. Se você for melhor, se você se esforçar, você consegue ter o melhor das duas partes. Você não precisa também se privar. Sabe aquele tipo de pessoa que fala assim, eu tenho que ser zero, eu não posso comer nada, eu tenho que fazer 100% de dieta, eu não posso fazer nada, absolutamente nada. Gente, tem que se privar de tudo para entrar no céu. Céu é um estado de alma aqui, tá, gente? Céu não é exatamente, não estou falando de religião aqui, eu estou falando de um estado de alma, eu estou falando de nirvana, eu estou falando do prazer do nosso ego, onde ele vai gozar, e esse gozo aqui é o prazer do ego. Eu tenho que me privar de tudo. Se você se privar de tudo, de todos os prazeres, você vai viver no inferno.
Ah, não pode fazer isso, não pode fazer aquele outro, não pode fazer aquele outro, para com isso. E aí você tem um esposo que te perturba a alma, uma esposa que te perturba a alma, um filho que te perturba a alma, uma filha que te perturba a alma. Quando você está vivendo num balaio, na gaiola das loucas, como eu dizia, pessoas que te perturbam demais a alma, a alma aqui, a sua psique, pega todas essas pessoas e fala, me dão paz, fica na casa de vocês, eu preciso de paz, eu preciso do meu espaço. Soninha, e quando todas essas pessoas estão na minha casa, então coloca um cantinho de pensar na sua casa. Olha, quando eu estiver no meu cantinho de pensar, não invada. Porque se invadir, eu vou dar uma de boomer. É boomer, né, Célio? É isso, né? Eu vou dar uma de boomer e vou morder. Eu vou morder. Ou vou dar uma de cachorro louco. Entendeu? Vou dar uma de cachorro louco e vou morder. Porque de vez em quando a gente precisa morder, a gente precisa latir e latir alto para o outro ouvir. Ou vocês acham que é só cachorro irracional que late? De vez em quando a gente precisa latir também, para que o outro possa entender que está invadindo o nosso livre-arbítrio. Quando dizem que de louco, de médico e louco, cada um tem um pouco, é nesse sentido, porque algumas pessoas só entendem que às vezes nós precisamos de um pouco de paz quando nós damos um pouquinho, um chega para lá, um pouquinho na pessoa. Então, Freud diz que esse conflito entre o id e o ego é que gera ansiedade e gera, então, essa ansiedade vai gerar angústia. Então, a ansiedade é o conflito entre o id e o ego, e a angústia é o resultado da perda e da separação. Então eu fico numa angústia do conflito e a perda e a separação vai gerar o conflito. Vamos ver. Vamos pegar uma situação. Eu escolho uma pessoa para viver com esta pessoa. Eu quero namorar uma pessoa. Eu escolho uma pessoa para namorar, eu escolho uma pessoa para viver, eu escolho uma pessoa para casar, eu escolho uma pessoa. E alguém não gosta dessa pessoa. Gente, lei da afinidade, tá ok? Os afins se atraem, os opostos se repelem. Os afins se atraem, os opostos se repelem. É que eu quero um oposto, porque é tão bom o oposto. Se você escolher um oposto, você vai entrar em conflito com o seu id, com o seu ego. O seu ego vai começar a brigar com você mesmo. É. Porque você vai satisfazer o seu id, ou você vai satisfazer o seu superego, ou você vai satisfazer o seu ego. E cada um desses três personagens que você vai satisfazer, você vai ter que responder a quem convive com você ou com seus familiares e amigos. Porque alguém vai dizer assim: por que você está com esta pessoa? E cada vez que você tiver que explicar por que você está com essa pessoa, já vai te dizer que você está no caminho errado. Mas às vezes a gente insiste e aí a gente coloca algumas coisas erradas nessa história. Então vou mostrar algumas personagens que a gente coloca errado nessa história. Ah, eu queria alguma coisa diferente porque eu estava assim sem fazer nada e eu queria, sim, um chifre na cabeça do cavalo para minha vida ficar melhor. É, porque às vezes a vida da gente está tão monótona que a gente precisa de alguma coisa para ver se a gente está vivo. Só pode. Porque tem gente que procura pelo em ovo. Vocês estão
rindo, gente, mas é verdade. Porque às vezes está assim, será que eu estou vivo, gente? Será que eu estou vivo? Eu estou começando a duvidar se eu estou vivo, né? Hoje de manhã aconteceu isso. Meu esposo me chamou para levantar e eu disse assim: como assim já é 8h30? Ele olhou para mim e disse assim: 8h30, Divino? É 6h20. Eu falei assim: ai. Eu apalpei meus braços assim, né, Divino? Acordado, tá vivo, deu um pulo da cama, trabalhar, né? Gente, juro por Deus, que a hora que ele chamou, eu pensei que era 8h30 da manhã. Eu pensei, se fosse 8h30 da manhã, eu já tinha começado o dia pulando 2 pacientes, não sei o que é que ia acontecer, ia dar uma. Nossa, mas foi realmente assustador, assim, sabe? E, E eu estava assim num sonho maravilhoso, assim. A minha tia Ana Maria estava explicando-me por que, que ela se chamava Ana Maria, e eu estava ela estava no auge da história, do sonho, e ele me chama e eu, como assim? Já é 8h30. Você entendeu? Então, às vezes, a gente está assim, precisa de um apalpe, porque aí eu estou viva e eu arrumo um troço desse. Arruma um chifre desse, uma história desse. Vocês sabem, né? Que algo. Ó, vou contar um segredo para vocês. Gente, cavalo não tem chifre, unicórnio não existe. Unicórnio só não existe porque é um cavalo com chifre na testa. Entenderam? Mas algumas pessoas procuram um unicórnio que é um cavalo com chifre na testa. Então ele arruma um troço desse. Ele procura um troço desse. Aí você começa a pensar numa coisa dessa, você arruma um conflito desse. Outra coisa que você vai ter um casamento muito diferente por isso é uma rebeldia. Eu disse assim para uma criatura, que é uma filha linda, maravilhosa: você está com uma vida tão bem, está tão bom, você está trabalhando, você está bem, você é jovem, estuda, está bem orientado. Você tem certeza que você precisa fazer isso? Ah, né? Tá lá, tá se matando de rir lá. Tá se matando de rir. Você tem certeza? É que eu preciso experimentar. Vocês já ouviram aquela pessoa que diz assim: ah, é que eu não preciso de homem, estou bem, graças a Deus eu não tenho homem. Gente, vai catar coquinho, isso é recalque. Todo mundo quer um homem e coisa parecida. Vai lá, experimenta, não inferniza a vida do outro. Vai lá e fala: quer experimentar? Experimenta, mas experimenta com cara bom. Porque se experimentar com cara ruim, você tá lascada, porque o que eu escolhi tá ruim. Aí você vai arrumar um recalque, você vai arrumar um trem ruim, coisa parecida. Isso é recalque, é mecanismo de defesa. Entendeu? É um conflito entre o id e o ego. Tá na dúvida se deve namorar lindo e maravilhoso? Me chama no particular, namorando divinamente. Soninha vai ensinar como é que se namora lindo, maravilhoso. Namorando divinamente. Não vá arrumar chifre na cabeça de cavalo, porque cavalo não tem chifre. Entendeu? Cavalo não tem chifre. Quem tem chifre é boi, é búfalo, é viado, é rena, mas não cavalo. Entendeu? É isso. É esse tipo de coisa. Que você tem que explicar por que ela mais. Vai dar isso, esse conflito. Você vai gerar essa ansiedade. Você vai gerar uma frustração.
Eu tenho uma mentorada que ela tá olhando para mim muito séria, ela falou assim, Sônia, eu não tô gostando da atitude da pessoa. Você não tá gostando da atitude da pessoa, por quê? Porque eu não estou em primeiro lugar. Tem 150 coisas em primeiro lugar. Você quer ser o primeiro lugar? Quero. Você não é o primeiro lugar? Não. Então não é a pessoa certa da tua vida. O que eu tenho que fazer? Aquilo que você acha que já deveria ter feito. Perfeito, Soninha, vou fazer na outra semana. O que você fez, fulana? Aquilo que eu deveria ter feito. Tchau, passe bem, porque eu tenho que ser o primeiro lugar na minha vida. É isso, gente. Na nossa vida, nós temos que estar no pódio. Primeiro lugar, medalha de ouro. Se uma pessoa chega na nossa vida e ela empurra a gente para medalha de prata ou medalha de cobre, já era. Essa pessoa não serve para você. Porque na tua vida, a medalha de ouro é tua. Na vida da pessoa, ela tem que estar em medalha de ouro. Se você tentar tirar a medalha de ouro, o pódio da vida dela tem alguma coisa errada, porque tem um troço entre uma e a outra pessoa, tem uma coisa chamada livre arbítrio. Relacionamento é comunhão, é jornada, é caminho, não é simbiose, não é posse, não é ser dono. E infinito, círculo, limniscaia, cada um no seu lugar, cada um no seu redondo, e não no seu quadrado. Você entendeu? Cada um no seu redondo. Então é isso que a gente tem que entender. Aí não tem conflito. Aí não tem conflito. Aí não dá bagunça. E isso vale para pais, para irmãos, para vizinho, para cachorrinho. Para os cachorrinhos, porque se o cachorrinho invade a sua casinha, ele não tem educaçãozinha e está causando conflitozinho entre o seu id, o seu ego e o seu superego. Se você precisa ter que dominar a sua vida, se você tem carência, se você tem dependência emocional, você não está sendo pódio da sua vida. Na nossa vida, nós temos que estar em primeiro lugar. Ah, Soninha, isso não é primeiro lugar, isso não é egoísmo. Gente, egoísmo é quando você quer acabar com a vida da outra pessoa. Quando você quer que a outra pessoa se dane, que a outra pessoa se lasque, que a outra pessoa quebre a cara. Isso é egoísmo. Quando você quer que a outra pessoa se ferre na vida, isto é egoísmo. Isto é também inveja. Ai, você viu a Zaira? Ela está trabalhando naquela idade. Por que ela não está aproveitando a aposentadoria dela? Isso é inveja. E egoísmo. Tem que trabalhar mesmo. Nossa, que coisa boa. Isso mesmo. Tem que trabalhar. Tem que investir, tem que criar, tem que usar. O que ela está fazendo? Nossa, que maravilha, vou torcer por ela, felicidade, o sol é para todos. Que ela consiga ganhar a medalha de ouro, é isso mesmo. Vamos aproveitar e falar de um homem fantástico chamado Saulo, que mudou o nome dele para Paulo. Nós temos que viver a nossa vida como campeões, correndo para ganhar em primeiro lugar. Primeiro lugar é medalha de ouro, gente. Primeiro lugar é medalha de ouro. Ouro. E quem diz isso é Paulo. E aí não tem nada de egoísmo. Entendeu? Não tem nada de egoísmo. Não tem nada de egoísta nisto. É vencer, é vencer. E eu tô falando de um cara super, super gente fina, pra frentex, que mandou matar um monte de gente. Que a gente só lembra de Estevão.
Mas ele mandou matar um monte de gente, por quê? Porque ele acreditava que ele estava certo. Aí falaram para ele que ele estava errado. Nossa, tô errado mesmo. Putz, grilo, tô errado, fiz tudo errado. Sabe o que ele fez? Mudou a vida dele. Isso que eu fiz está errado, não serve. Vou recomeçar do zero. Recomeçou do zero. Ai, eu estava errada. Eu estava errada. Você sabe? É que eu estou errada. E fica lamentando, e fica chorando, e fica com o bumbum quadrado, a bunda quadrada no sofá, reclamando que está errado, que está sem dinheiro, que faz mal, que não sabe o que fazer, que o trabalho não vai para frente, e porque está errado, e porque não vai. Ô, gente, vamos se mexer? Está errado? Vamos trabalhar? Está errado? Reconhece o erro. Está errado? Vamos recomeçar? Soninha, tá ruim. Tá ruim para burro. O que tá ruim? O que foi que tá ruim? Tá ruim isso. O meu id tá me matando. Ele diz que eu sou uma anta, uma besta quadrada. Por que ele diz que você é uma anta, uma besta quadrada? Ele diz que a minha cabeça é que eu sou isso, que eu sou isso, que eu sou aquele outro, que eu sou atrapalhada, que eu sou um espírito ruim, que eu sou perseguidor, que eu sou obsessivo, que eu sou esquizofrênico, que eu sou louco. É teu id dizendo isso? E o teu ego diz o quê? Que eu não sou isso. O seu ego é consciência. Não, Sônia, eu não sou nada disso. Então vamos mudar isso? Vamos trabalhar isso? Cada vez que o teu id dizer isso, você vai, Soninha, o que é que eu tenho que fazer? Tem que fazer isso, tem que fazer aquele outro, tem que fazer aquele outro, tem que trabalhar, tem que fazer isso, tem que fazer aquele outro, tem que fazer o exercício, tem que respirar fundo, tem que começar de novo, tem que parar de me lamentar, tem que parar de ver o governo, tem que parar de ver notícia ruim, tem que parar de ver TikTok, tem que me exercitar, tem que respirar fundo, tem que fazer. O que eu tenho que fazer? Tem que fazer isso, tem que fazer aquele outro. Aí muda, aí eu melhoro. Por quê? Porque esse homem fez isso. 2 anos no deserto, cresceu o cabelo, crescer a barba, voltar a afiar na roca pelo de cabra, deixar as pessoas esquecer quem ele era, um doutor da lei, fariseu, perseguidor, sem, bravo, feito não sei o que, executava suas ordens para dizer o quê? Na vida tem que correr como campeão e tem que correr para ganhar em primeiro lugar, chegar em primeiro lugar. E pensa que ele tinha vida fácil? Tem uma passagem dele que é maravilhosa, extraordinária. Há 14 anos. Há 14 anos. Que na carne, não sei. Fora da carne, não sei. Que carrega um espinho. Que carrega um espinho. Não sei se é na carne, não sei se é no espírito, mas todas as vezes que tenta falar para o homem, lembra que ele era um pregador? Lembra que ele era um doutor da lei? Lembra que ele era um advogado? Lembra que ele era um sábio? Todas as vezes que eu tento falar, eu sou rojado por terra. Sou jogado na terra, eu rolo, eu esperneio, eu espumo pela boca. Eu sou envergonhado perante os homens. Ou seja, ele tinha uma crise epilética há 14 anos. É por isso que ele escrevia cartas. É por isso que ele fazia poesia. É por isso que ele escrevia cartas. Porque passei a ser pesado da língua. Ser pesado da língua. Quer mais angústia do que isso? Quer mais conflito do id, do ego do que isso? Eu estou falando disso porque eu sei que todas as pessoas que estão aqui são admiradores bíblicos.
São admiradores de Jesus, são admiradores e seguidores de Jesus. Eu estou falando de um deles. Sei aqui, a semana passada eu falei dos coléricos na nossa vida. Jesus trabalhou lado a lado com um colérico terrível. Pedro era colérico. Pedro era colérico. Todas as vezes que Jesus tinha que tomar uma decisão, Pedro era o contestador. Ai, alguém me tocou. Tirou virtude de mim. Sabe o que é virtude? Virtude é quando alguém toca na gente e a gente sente que a pessoa tirou uma coisa boa da gente. Tirou uma energia da gente. Alguém me tocou, uma multidão em roda de Pedro. Uma multidão em roda de Pedro. Alguém me tocou, tirou virtude de mim, ao colérico. Senhor, quem é que tirou uma virtude? Como é que eu vou saber nessa multidão? Quer parar de parar? Vamos embora, que pelo amor de Deus que eu tô com fome. Pedro era faminto. Ele adorava comer. Tô com fome. Tô com sede. Quero chegar na casa da minha sogra, que tem uma comida gostosa. Por isso que Jesus comia mais na casa da sogra de Pedro, porque ela fazia uma comida gostosa. Entendeu? Vamos embora logo. Pedro, acalma o teu coração. Alguém me tocou, alguém tirou uma virtude de mim, eu quero saber quem é e por quê. Administrando o id e o ego, equilíbrio. Administrando a psique, administrando o entendimento, limpar as energias, atrair e elevar. Isso que a gente precisa fazer. Fluir em torno da gente. Não arrumar chifre na cabeça de cavalo. Andar, ser o primeiro no pódio da sua vida, você ter medalha de ouro. Não é egoísmo, gente. Egoísmo é quando eu desejo mal para o outro. Egoísmo é quando eu invejo o outro. Egoísmo é quando eu quero que o outro se dana. Egoísmo é quando eu quero que o outro morra. Egoísmo é quando eu quero ser só eu, a estrelinha brilhando no céu. Egoísmo é quando eu acho que o outro é meu. Que é meu, que eu tenho que tomar posse. Egoísmo é quando eu não consigo entender que o amor é partilhado, que o amor é traços de afinidade, que o amor é compartilhar, que o amor é dividir, que o amor é multiplicar, que eu tenho que lidar com angústia, que eu tenho que lidar com perda, que eu tenho que lidar com separação. Isto é o que eu tenho que aprender a viver. Agora, quando eu acho que eu sou a única e o último pacotinho, a última biscoitinho do pacotinho de bolacha, aí eu sou egoísta. Aí eu sou egoísta. Por quê? Porque daí não tem mais biscoitinho. Aí ninguém mais pode ter biscoitinho, porque só tem um e é só o meu, e eu não divido com ninguém. Aí é egoísmo. Então nós temos que aprender a viver bem, e viver bem é viver em comunidade, é viver ensinando o outro a viver bem com a gente. Lacan nos diz que a ansiedade é o resultado de uma falta, de uma perda, enquanto a angústia é o resultado de um confronto com o real. Então a gente sabe que a pessoa fez uma escolha errada e a gente fica angustiado,
diante das consequências que a pessoa vai colher. A gente sabe que a pessoa vai colher errado, ou a gente sabe que a gente vai quebrar a cara também, porque a gente escolheu errado. Então a gente sabe que a hora que a gente confrontar o nosso próprio real, lembrando que o real é tudo aquilo que está no nosso lado consciente, que o nosso lado consciente é aquilo que está no nosso ego, porque o id e o superego está no nosso inconsciente, vai gerar uma angústia, porque mais cedo ou mais tarde eu vou ter que dizer para o meu marido, eu vou ter que dizer para minha mãe, para o meu irmão, para o meu tio, para o meu vizinho, que eles estão certo e eu errado. Então eu vou ficar nessa angústia. Klein é uma pessoa, é uma psicanalista que trabalhou e desenvolveu toda a psicanálise com crianças e crianças muito, muito pequenas. Vez ou outra eu vou falar dela. Dificilmente eu falo de Klein na nossa análise pessoal. Por quê? Porque ela trabalhava com criança muito pequena. Ela fala dessa ansiedade, nessa angústia, porque a criança tem essa ansiedade quando a mãe separa da criança muito bruscamente, sabe? A criança, por exemplo, está no peito ou na mamadeira e ela separa da criança muito rapidamente. Então a criança tem esse medo ou cresce com esse medo de da onde é que está a minha mãe. Então ela vai levar essa angústia como um confronto da sua destrutividade. Ela tem medo de morrer. Eu não sei se vocês sabem, a criança está ali dentro do útero da mãe, e aí a criança nasce e ela tem um medo do impacto, né? Lá dentro do útero ela está confortável, ela está quentinha, ela está protegida. Fora do útero ela tem medo de cair. Aí tem uns papais meio maluquinhos, deixa eu pegar aqui. Geralmente é papai que faz isso. Pega a criança e faz isso daqui. Uba! Uba! O bebê é bem pequenininho. Vamos lá, bebê! Vamos lá, bebê! E ela não sabe. O papai não sabe que tá matando. O bebê tem a nítida sensação de que vai morrer. Para o bebê, isso é a morte. Entendeu? Ele não sabe falar, ele não sabe expressar, porque o papai joga o bebê para cima e o bebê não sabe que o papai vai acolher, que o papai vai segurar. Porque o bebê, até ontem, estava quietinho, acolhidinho, confrontadozinho, quietinho, lá dentro do útero. Bonitinho. E aí ele tá fora, ele tá perdidinho, ele tá solto. Então, para ele vai ser destruído. Então, quando o papai joga o bebê lá pro alto, sem contar também, né, o Antônio tá ali, ele é enfermeiro, ele pode nos dizer depois, tem o Rafael também, que é médico, que isso daqui faz um chacoalho na cabeça da criança e você pode causar a morte, inclusive, do bebê, por chacoalhar aí precocemente o cérebro do bebê. Então é um crime e é totalmente desaconselhado fazer essa brincadeira maluca aí de jogar o bebê para o alto. É muito bonito, é uma gracinha, né? Eu vou pegar o bebê, eu vou pegar o bebê, mas você está cometendo um crime com o bebê. O mesmo vale para quem tem filhotes de 4 pernas pequenininho, tá? O filhotinho de 4 pernas, no útero da cachorrinha tem isso também. Então, quem tem tem filhotes pequenininho, pega o filhotinho para criar, e aí fala assim, nossa, o meu filhotinho morreu, mas você não viu a sua criança pequenininha pegar o filhotinho e jogar para cima, upa, 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 e o filhotinho tem a nítida sensação
de destruição. Lembrando que os filhotes têm sim o sistema límbico, ele não sabe se expressar, ele não tem o sistema racional, mas ele vai ter essa sensação de destruição, tá ok? E aí ele vai desenvolver aí uma ansiedade e uma angústia. E o filhotinho de 4 pernas também não pode ser jogado para a riba. Microfones abertos. Fiquem livres para as perguntas que hoje todo mundo descobriu, viu, Antônio? Que cavalo não tem chifre. Que unicórnio não existe. A Célia está se matando da risada, mas é verdade. Né? Microfones abertos, queridos. Estão chocados os coitados. Gente, não fiquem chocados. Façam perguntas. Estão em estados de choque, saiam do choque. Pelo amor de Deus. Isso mesmo. Pode falar. Quem fez a pergunta, pode parar. Pode falar, querida. Por várias vezes, né? Pelo menos estou falando por mim. A gente procura chifre em cavalos. E depois fica nas aflições da vida. Para até resolver isso, passa por um longo tempo. Até conseguir sair desses. E descobrir, né, que não se deve ficar se afundando, procurando esses chifres de cavalos, sem pensar direito no que vai fazer. Mesmo, sabe? Eu brinquei, falei para ela que eu dei vários conselhos, porque ela teve ali a felicidade de uma mamãe divina, né? Mas nem sempre ela escolheu os conselhos da mamãe divina, né? Nem sempre. Mas é isso mesmo. O bom é o quê? Que sempre, 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 gente, aprenda isso. Sempre nós temos a oportunidade de refazer os nossos caminhos. Por mais que nós erramos, por mais que a gente ache chifre na cabeça de cavalo, a gente sempre tem a oportunidade de refazer, de ir para o deserto de Dan, refazer de novo, começar de novo, sempre vai ter o apoio da pessoa certa. No caso dela, ela tem uma mãe divine, tem uma terapeuta divine, vocês têm uma terapeuta divine no sentido de que estou sempre ali, sei exatamente o quanto que a gente falha, o quanto que a gente recai. Então, isso é muito importante ter consciência disso. Tem pessoas que não têm consciência e tem pessoas que trabalham sim com pessoas que não têm paciência com a recaída do paciente. O paciente vai ter recaída, nós vamos ter recaída e nós vamos recomeçar muitas vezes. O deserto de Dan é uma simbologia aqui, eu gosto dessa simbologia de Paulo, mas todos nós, muitas vezes, vamos para esse deserto de recomeçar e recomeçar quantas vezes forem necessárias. O importante é o que ela falou, não chafurdar, achar, poxa vida, eu já fui avisada, eu já fui orientada, por que que eu entrei nisso de novo? Entrou porque tinha que entrar. Entrou porque 1 minuto de 1 segundo de invigilância entra. Vamos recomeçar? Não é recriminação. A ideia da live não é recriminar vocês. É mostrar que o nosso id, que o nosso ego, que o nosso superego, que a nossa psique pode nos levar ao mesmo caminho, mesmo que a gente conhece, pode nos levar para lá de novo. E muitas vezes, ok? E isso é com filho também, né, Soninha? Pois eu já caí nessa com filhos inúmeras vezes e tô lá de novo, tropeçando, caindo, e vamos que vamos. Com filhos mais ainda, né? Com filho mais ainda. Por quê?
O filho, eu sempre brinco, hoje inclusive eu orientei uma paciente dizendo, os nossos filhos, eles sempre serão os nossos filhos pródigos. O que a gente não pode fazer é tentar socorrê-los antes deles voltarem. Essa parábola linda que Jesus conta do filho pródigo, né, Carlos? Essa parábola linda que Jesus conta do filho pródigo, o pai não vai buscar o filho. O pai ajuda o filho profundamente quando o filho vem. Quando o filho vem. Então, quando o filho vem arrependido, o pai vai ajudar. Na psicanálise, nós temos um psicanalista que, porque às vezes a gente coloca isso, dá a impressão que está falando de religião. Nós temos um psicanalista maravilhoso que ele trabalha, toda a psicanálise dele é estruturada em cima do filho pródigo. Sabe? Inclusive ele foi para Paris, ele foi para a Rússia, ele foi ver a pintura de Rembrandt no original, né, do filho pródigo. É fantástico, porque ela é uma lição de vida da gente aí do id, do ego e do superego. É uma estrutura fantástica da nossa psique. Jesus é o maior psicólogo, o maior psicanalista de todos os tempos antes da ciência ser inventada. Por isso que eu falo, meu maior mentor de orientação dentro da psicanálise é Jesus. E aí, o filho pródigo. Então, lembre-se sempre, os nossos filhos são os nossos filhos pródigos. A gente socorre todas as vezes que eles vêm. Todas as vezes que eles vêm. A gente não pode sair correndo. Ai, vou lá, vou ajudar, vou fazer dívida, vou pegar um avião, vou lá, eu preciso salvar. Não, precisa. Eles precisam ver. Eles precisam ver. Porque a gente não ajuda quem quer ser ajudado. Não precisa, não adianta. Quem não quer ser ajudado, você não consegue ajudar. Né? Sônia, Oi? um exemplo assim, eu que sou a mais velha, a gente traz aquelas coisas de antigamente, né, que podam muito a gente, impede a gente de fazer certas decisões, porque é difícil, naquela época tudo era errado, né, tudo era difícil. Aí, no caso, como que a gente muda, como que a gente faz para poder, né, se libertar disso, que às vezes não liberta nunca. Tem algumas coisas, Iracema, tem algumas coisas que a gente carrega e carrega como eu falo assim, tem tatuagens, as pessoas hoje a gente vê muito disso, né, o modernismo, por exemplo, na nossa faixa de idade, no nosso passado, quem fazia uma tatuagem, nossa, estava fora da lei, eram pessoas estranhas à lei que faziam uma tatuagem. Hoje todo mundo faz tatuagem e pessoas da nossa idade faz tatuagem, a gente acha bonito, tal, coisa parecida, e só os medrosos de agulha da nossa idade é que não faz tatuagem. Mas a gente carrega tatuagens na alma, e tatuagens às vezes muito feia, e algumas delas a gente não vai conseguir mudar. São marcas de famílias. Na psicanálise a gente diz que tem algumas coisas que a gente carrega até 4 gerações, que são determinismos psíquicos que a gente tem dificuldade de quebrar. Eu tenho trazido algumas nas lives. Procure entrar com mais frequências, que eu tenho trazido algumas desses determinismos psíquicos muito fortes. Um deles que eu tenho trabalhado é isto, de que a gente tem que aguentar as cóleras dos nossos filhos, porque afinal de contas são os nossos filhos. E isso não é verdade. A gente tem que dizer para os nossos filhos, escuta, tudo bem que você é nossos filhos, então pega as suas coisas
e vive lá na sua casa. Está na hora de você ir viver na sua casa, porque é um absurdo, gente. Os filhos bater nos pais, ou mandar nos pais, ou viver às custas dos pais e dar ordens terríveis para os pais. Há outras coisas nós vivemos e ter obediência aos nossos pais com os pais abusivos. A Daisy sempre coloca algumas coisas aqui dos pais dela. Eu coloco algumas coisas dos meus próprios pais. A Ivone, a minha filha, coloca algumas coisas dos pais biológicos dela, porque quem não sabe, ela é minha filha adotiva. Então, os pais biológicos dela são pais abusivos. Então, tem que ser quebrado, sim. Tem que quebrar esse determinante psíquico, porque hoje a gente já sabe disso. Naquela época a gente não sabia. Hoje a gente já sabe, então pode quebrar. Não precisa transferir isso para outra geração ou levar esse determinismo psíquico, porque hoje a gente confunde muito a honra ao pai a obedecer cegamente. Você pode desobedecer o seu pai e honrá-lo do mesmo jeito, sem ter que obedecer cegamente a leis do talião, que não se faz jus mais. Então pode ficar tranquila, vai entrando que eu vou ensinando a quebrar isso. Tem muitas coisas que você pode quebrar, e principalmente coisas sérias que você viveu e que hoje não faz mais sentido. Entendeu? Mais alguma pergunta? Você entendeu bem a minha resposta, Iracema? Entendi sim, Sônia. Antônio, quer colocar alguma coisa? Principalmente sobre o que eu falei de chacoalho a criança ali. Não precisa, não. Isso aí está lá no Google Doctors, o Google responde melhor do que eu, só procurarem. Mas o comentário rápido sobre o que você está falando, dos traumas que todos nós carregamos e que é difícil realmente olhar para os mesmos e termos uma estrutura mental forte o suficiente para lidar com eles. A nossa percepção é de que eles são muito poderosos, eles são muito gigantescos e que nós não vamos conseguir passar por essa situação e nos libertarmos. Mas é tudo uma questão de aprendizado. Quanto mais nós aprendemos, esses traumas que eram monstruosos, eles vão perdendo a sua feição horrorosa e nós começamos a entender onde está a raiz desse medo, dessa angústia, dessa tristeza, dessa fraqueza moral, ou seja ela qual for. E ao descobrir onde está essa raiz, paramos de brigar com os galhos e as folhas desse mal e vamos diretamente no ponto onde nós extraímos de uma vez por toda essa situação que nos deixa muito perdidos na vida. E são muitas situações que nos deixam perdidos. Mas tudo é tempo, como a Sônia disse. Tudo é voltar-se para si. De uma forma simplificada, enquanto nós não aprendemos a olhar para nós mesmos, nós continuaremos navegando na escuridão da nossa alma. Temos que iluminar a nossa alma, é isso aí. É isso. Bom que você colocou sobre isso, aprender a olhar para nós mesmos, porque de uma forma equivocada, as pessoas foram meio que ensinadas que olhar para si era errado, que tinha que olhar muito para o outro para poder ser feliz e auto-ignorar-se. E isso foi fazendo com que as pessoas criassem essa escuridão imensa em torno de si. Então as pessoas têm medo de olhar para si, acaba tendo essa insegurança de trabalho, esse não saber o que fazer, como desenvolver o seu trabalho, como criar o seu trabalho.
como crescer diante do seu trabalho, tem o desejo de fazer uma coisa e não sabe como fazer. Então, isso é muito importante, aprender a olhar para si sem medo, navegar nas suas águas sem medo. E eu vou dizer uma coisa, gente, uma coisa que a gente nunca para pensar. Olhar o navio no porto, encostado no porto, quem gosta de navio aqui, eu sei que tem uma pessoa maravilhosa aqui que ama o navio no porto, gente, é a coisa mais linda do mundo, mas o navio no porto enferruja, né? E não conhece as águas do alto mar, né? O navio precisa largar, soltar a âncora, puxar a âncora e alcançar o mar, ele precisa navegar. Navegar é preciso. E nós também. Quem fica no porto, o porto é seguro, o porto é tranquilo, só que a gente não tem conhecimento. Quem não navega não conhece a si mesmo. É necessário navegar. Se quer conhecer-se, é preciso navegar, é preciso se conhecer, é preciso se arriscar. Se não se arrisca, vai ficar enferrujando no porto. E aquele, que navegou, não pode ser alcançado. Não pode ser alcançado. Não se esqueçam disso. Entendeu? Não se esqueçam disso. Mais alguma pergunta? Não? Então, estamos livres para a próxima semana. Faninha, pode falar, Sil. Pode perguntar. Manda a frase do barco. Manda a frase do barco. Eu mando para você. Você, amor, eu te mando, Sil. Pode deixar que eu te mando. Tá? Vai para os stories. Gente, beijão para vocês. Né? Meu amigo, você conhece o canal Sônia Divine? Não conhece? Então vou te explicar o que é o canal Sônia Divine. Nós falamos das emoções. O que é o id? O que é o ego? O que é o superego? Como isso interfere na sua vida? O que é o inconsciente? Como que aquele amigo chega e interfere na sua vida e você nem percebe? Como você entra na roda dos ratos, gasta, fica endividado e nem sabe. É porque você não conhece o canal Sônia Divine. Você não conhece o Viva a Vida. Porque nós precisamos ter essa leveza de uma pena, o peso de um universo na nossa vida. Tendo consciência do que nós somos, o que nós queremos, para onde nós vamos e de que maneira que nós vamos fazer isso. O canal Sônia Divine é um encontro de amigos. Tem lives semanais, de quinta-feira às 19 horas. Convide os amigos, venha para este programa. Seja diferente, saia da rotina de todo dia, para de ver dancinha, venha aprender, venha se autoconhecer. Você não vai se arrepender. Se inscreve no canal Sônia Divine, ative o sininho, avise os amigos e faça aquela festa, a festa do autoconhecimento. Mude a sua vida, mude a sua rotina. Saia do mesmo. Saia daquela situação de que eu não sei o que eu quero fazer, não sei para onde eu vou. Venha para o canal Sônia Divine e você vai se encontrar. Isso eu tenho certeza. Venha!